O GRESG apresenta Por Dentro da Mente Ansiosa, a terceira temporada da série de estudos Por Dentro da Mente, baseada no livro Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, com Mariane Martins. Bons estudos! Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, acompanham por aqui, eu sou Mariane Martins, do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje eu vou estar fazendo a quarta aula do nosso livro Mentes Ansiosas. Vou começar a compartilhar aqui, porque senão eu começo falando tudo e não compartilho a tela. Vamos lá. Então, pessoal, hoje é a nossa quarta aula do livro Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela tem uma série de livros de transtornos da mente, a gente já fez o estudo do borderline e do transtorno obsessivo compulsivo, e estamos nesse tema super atual, cada vez mais presente na nossa sociedade, no nosso cotidiano, que é o tema da ansiedade. E no nosso estudo de hoje, a gente vai abordar dois capítulos que vão falar um pouquinho para a gente, primeiro, sobre a diferença entre medo, ansiedade e estresse e os transtornos de ansiedade que existem. Quando uma coisa começa, quando termina e quando inicia a outra, quais são os pontos em comum. E quando a gente entra nesse fórum, já começa falando que o medo e a ansiedade, eles formam uma parceria tão íntima que não há possibilidade de imaginarmos ou sentirmos um sem o outro. E por quê, né? Porque quando a gente fala de medo, muitas vezes a gente está falando de algo que a gente tem um temor, que a gente quer evitar. E a ansiedade é uma sensação ruim que aperta o peito da gente. Então, nessa definição bem simplesinha, a gente já enxerga a correlação entre essas duas coisas. Porque se você tem algo que você teme, tenta evitar, só o pensar naquilo já te gera uma sensação ruim. Ao mesmo tempo que se você tem uma sensação ruim sobre algo, necessariamente você quer evitar, porque aquela sensação ruim não te faz bem. Então é algo que se retroalimenta, esse medo e a ansiedade. Tá bom, Mari, então você falou medo, ansiedade, mas e as memórias? Onde é que ela entra aí? E entra no seguinte sentido, né? A doutora Ana Beatriz, ela traz, né, com a clínica dela, com os anos que ela atua na área, ela fala uma coisa que mesmo a gente que não tem esse conhecimento técnico, a gente consegue sentir no nosso dia a dia, que é a questão da nossa capacidade de retenção de memórias. Infelizmente, tá, gente, a grande maioria de nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade muito grande de gravar em detalhes aquilo que nos causa algum tipo de mal, algum tipo de efeito negativo. Se a gente parar para pensar aí, fazer um exercício simples, fechar o olho e pensar em 5 momentos muito bons que foram vividos e tentar lembrar dos detalhes desses momentos. E a gente fizer o mesmo exercício com momentos ruins, com momentos que nos marcaram negativamente, infelizmente, no geral, os detalhes, as particularidades dos momentos ruins, eles estão muito mais detalhados na nossa memória. Isso é muito ruim, tá, gente? Era muito melhor que a gente lembrasse em detalhes o que nos fez bem, mas o que a doutora diz, né, ela fala por motivos inerentes à nossa constituição biológica, tendemos a marcar a ferro e fogo em nossa memória as situações que nos fizeram sofrer, as que nos despertaram medo, e mais especificamente as que nos fizeram sentir muito algo muito além do medo, o desespero. Então, assim, lógico, tá, pessoal, que o ideal seria que a gente tivesse os detalhes de tudo que nos marcou positivamente. Mas o que ela está trazendo aqui é que esses momentos ruins que geraram um sentimento de temor, de medo e até de desespero, eles deixam marcas muito marcadas, ficou horrível, tá? Mas deixam marcas muito fortes na nossa memória, na nossa lembrança. E isso é uma coisa que também retroalimenta esse medo e essa ansiedade exacerbadas. Então, pessoal, a gente entra mais um pouquinho no detalhe dessa diferença entre o medo e a ansiedade, né? Então, ele fala, olha, a primeira coisa que a gente tem que tirar do radar é conceituar, só um segundo, pessoal, só um segundo, perdão. Vai. Desculpa, família.
Desculpa que o cachorro estava aqui, estava querendo sair do quarto, me perdoe. Mas, enfim, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, por assim dizer, é a questão do ser bom ou do ser ruim. Fato é que o medo ele tem uma grande utilidade tanto na vertente da nossa autoproteção, do nosso instinto de sobrevivência e no controle da nossa impulsividade, das nossas reações. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para a gente entender. Quando uma situação causa medo, você está no meio de um incêndio, né? Ela até traz o caso de um incêndio que ela presenciou na infância. Mas quando você está no meio de um incêndio, o medo, ele faz com que você reaja, ele faz fisicamente com que o seu corpo se prepare para correr, para sair daquele ambiente, para você fugir daquele fator gerador de uma situação que tem potencial iminente de te machucar e até de provocar óbito. Então, você tem um instinto de preservação. Ah, você tem uma situação de estresse, você tem um confronto, e aí você está irritado. Às vezes, o que te faz segurar, não reagir, não se comportar de maneira agressiva, conflituosa, é porque você não sabe a reação do outro. Então, esse medo faz você controlar as suas reações, faz você pensar antes de agir, faz você reagir rápido quando se faz necessário. Então, o medo é algo muito útil para a nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto humanidade. Mas é inerente, a gente precisa ter claro que muitas vezes esses medos e ansiedade, até pelas próprias características que a gente falou, lembra da sensação de algo ruim, algo que você quer evitar, eles muitas vezes coexistem e se confundem. Então, a gente traz um quadrinho bem simplificado aqui para a gente tentar caracterizar. O medo, ela é uma emoção que se faz presente em tudo e qualquer ser vivo. Então, ele está presente nos humanos, ele está presente nos animais. Se você vê um filhote de qualquer espécie e vê seu predador, ele vai tentar fugir, ele sabe que não está com a família dele. Então, os animais também têm esse instinto de proteção. A ansiedade é uma emoção que só os humanos experimentam, porque é algo mais complexo, algo que demanda uma série de pensamentos encadeados, não é uma situação iminente de perigo, como a gente vai ver na frente, então está muito atrelado à espécie humana. O medo, ele fala de um perigo, uma ameaça que é claro, é reconhecível. Mais uma vez, um animal consegue perceber uma ameaça clara. Só que a ansiedade, ela não faz referência a algo específico. Ela é muito mais genérica, ela é muito mais uma antecipação, uma imaginação, uma criação, às vezes, da nossa mente. O medo, é uma reação ao perigo e quando o perigo acaba, o incêndio acabou, você pode até ficar com receio de lugares que tenham focos de incêndio, mas assim, o medo imediato ele termina quando cessa o fator gerador. Já a ansiedade, ela traz uma sensação de perigo que é mais duradoura, é mais permanente. Ela não é algo tão claro, tão tangível, mas ela se faz muito presente. E mais uma vez, quando o perigo acaba, os sintomas que o medo gera no nosso corpo físico, como eu falei, eles vão, o batimento vai desacelerando, o suor vai cessando, a respiração vai serenando. A ansiedade, muitas vezes, todos esses sintomas físicos permanecem independente da situação de perigo estar ali ou não. E aí, a gente fala um pouquinho de classificação, conceituação e exemplos de situações geradoras de medo, ansiedade e desespero. Como é que a gente caracteriza, né? O medo e a ansiedade a gente meio que já viu, mas reforçando. Você está falando de algo tangível, uma coisa real que está acontecendo e que, de algum modo, ameaça o seu bem-estar, ameaça a sua saúde, ameaça a sua vida, ameaça alguma coisa, e você quer reagir minimizando os riscos, minimizando os impactos. Então, a gente falou o exemplo do incêndio, um tiroteio, uma situação de perigo. A ansiedade, o fator ameaçador pode até existir, mas muitas vezes ele não existe, muitas vezes é algo imaginado, e mesmo quando ele existe, ele não vai
não vai representar um risco iminente, né? Então, muitas vezes, a gente fala, ela traz exemplo, né? Aquele frio na barriga que a gente sente antes de fazer uma prova importante, uma entrevista de emprego, uma apresentação, seja na escola, seja no trabalho, não existe um risco iminente ali, mas essa sensação de antecipação, do julgamento, da avaliação, do conseguir se sair bem, vai gerando essa ansiedade. E uma vez identificado, né, diferente do medo, ela tende a cessar, só que na ansiedade, essa reação, ela não é proporcional ao perigo identificado. Então, ela tende a cessar uma vez identificado. Só que, muitas vezes, ela não cessa tão rápido quanto acontece na sensação do medo, que quando acaba a situação geradora, os sintomas vão passando, muitas vezes a ansiedade faz perdurar por mais tempo essa sensação de desconforto, e ela muitas vezes não é proporcional ao perigo. Então, assim, não é um tiroteio, não é algo que ameace a sua vida, é uma prova, um teste, uma entrevista, uma apresentação que causa ali uma reação do medo do julgamento, mas que não bota em risco tal qual as situações que a gente exemplificou no medo. Por sua vez, o desespero ele já entra num viés ainda mais preocupante. Por quê? Porque esse medo, essa ansiedade, elas ganham proporções capazes de mudar o nosso cotidiano, afetando diferentes situações da nossa vida, diferentes aspectos da nossa vida. Um caso bem claro, que serve como um exemplo bem claro, é a questão da síndrome do pânico, que é muitas vezes esse medo exacerbado de sair, de estar na rua, de sair de casa, de ter que confrontar com diversas situações da vida cotidiana, e muitas vezes essa síndrome do pânico, ela se manifesta de uma forma paralisante, literalmente, com sintomas físicos de passar mal, de ter taquicardia, de sintomas mentais, de você estar completamente fora de si, fora do equilíbrio, tá com dificuldade de respirar, tá com taquicardia. Então, essas situações, elas são o extremo ali desse perdurar do medo e da ansiedade. Então, eles têm níveis. Se a gente fosse falar assim, não é preto no branco, não é essa coisa tão exata, mas é como se fosse assim, o medo por si só, ele é muito útil. Só que o medo muitas vezes vem acompanhado da ansiedade. Essa ansiedade, quando em níveis controlados, ela vai ser mais angustiante que o medo, mas vai ser algo que é passível de ser convivido. Quando essa ansiedade vai ganhando representatividade, frequência, intensidade, ela por si só já vai prejudicar muito a nossa vida e agrava-se ainda mais a situação quando ela vai para uma situação de desespero, desse medo e dessa ansiedade exacerbadas e extremas. E aí a gente fala de um outro ponto, se vocês forem lembrar, logo no início do capítulo a gente cita, né, o estresse. E eu achei muito legal a definição que ela trouxe, porque ela fala o seguinte: enquanto o medo e a ansiedade, ele se refere aos sentimentos e às sensações que cada indivíduo tem diante de situações, sejam essas situações reais ou imaginárias, o estresse corresponde às alterações bioquímicas ocorridas no organismo e relacionadas a esses sentimentos. Então, é como se fosse o seguinte: o medo e a ansiedade é a sua reação diante de uma determinada situação, seja ela iminente, ali na sua frente, prestes a acontecer, ou seja algo que você tem medo que aconteça, uma situação de desconforto, uma antecipação de algum possível cenário que te cause angústia. Só que o estresse, ele é o efeito que essas sensações, que esses sentimentos vão provocar no seu corpo. E aí a gente está falando de ciência, tá, gente? A gente está falando de alteração bioquímica, a gente está falando de manifestações que são totalmente comprovadas cientificamente. Então, ela traz esse esquema, a Ana Beatriz traz esse esquema no livro, que é como se o medo e a ansiedade fossem duas faces de uma mesma moeda. Por quê? Porque, independente desse fator ser um perigo iminente ou uma situação, como a gente falou, que cause um desconforto
para aquela pessoa, ambos esses sentimentos vão provocar uma situação de estresse. E o estresse se manifesta no corpo. Se a gente for pensar num estresse agudo, ou vai provocar uma fuga, você não quer confrontar aquilo, ou muitas vezes um enfrentamento que não vai ser no tom certo, muitas vezes vai ser com agressividade, vai ser com raiva, vai ser algo que passe ali do equilíbrio, passe ali de um relacionamento ameno, ou até quando o estresse se torna crônico e a gente vê a questão dos transtornos de ansiedade. E aí são vários, tá, gente? A gente vai falar especificamente de um no próximo capítulo, mas ela vai conceituar, vai diferenciar também no próximo capítulo e vai ter alguns aprofundamentos ao longo do livro. Mas esses transtornos de ansiedade, que são a manifestação crônica do estresse, a gente está falando de transtorno do pânico, fobia social ou fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, ansiedade de separação e transtorno obsessivo compulsivo, que nem a gente já estudou no nosso último livro. Todos esses transtornos, eles têm uma relação direta com o estresse prolongado, com o estresse contínuo na nossa mente, que em algum momento vai se manifestar no nosso corpo. Então, gente, a reflexão desse primeiro capítulo é o que ela sempre reforça, e é muito legal que ela sempre reforce, porque a gente precisa ser lembrado o tempo inteiro dessa necessidade de buscar pelo tratamento. E eu fiz questão de trazer esse trecho, porque eu quero ler para vocês, que eu achei muito rico, tá? Ela fala, em geral, o paciente que tem alguma questão de ansiedade, né, ele começa procurando clínicos. Depois ele passa para os cardiologistas, em seguida para neurologista, endócrinos, pneumologistas e assim por diante, ou seja, uma série de especialidades médicas. Só que é uma verdadeira peregrinação que leva muito tempo para chegar ao profissional que é especializado para tratar disso, que é o psiquiatra. Porque é possível resolver o desconhecimento com informação encontrada em boas leituras sobre o assunto, mas é mais difícil vencer o preconceito. Porque a gente pode até ler sobre o assunto, a gente pode até entender no nível teórico, mas a gente ter a postura, a coragem de vencer esse preconceito tão bobo, de achar que a mente não merece o devido cuidado, assim como qualquer órgão do nosso organismo, a gente precisa vencer esse preconceito. E esse preconceito muitas vezes está enraizado. Por quê? Porque todo preconceito esconde uma tendência ao controle. E como veremos ao longo do livro, indivíduos com transtorno de ansiedade tendem a querer controlar as pessoas e os acontecimentos ao redor, como se isso fosse possível. Então, vamos entender essa parte, tá? Você sabe que você precisa de um tratamento, a pessoa tem a consciência de que aquilo não está sendo uma coisa no nível razoável, que está trazendo sofrimento. Mas é mais fácil passar por uma peregrinação médica do que aceitar que a mente também merece, também precisa desse cuidado. Por quê? Porque muitas vezes esse preconceito leva a gente a achar que a gente não foi forte o suficiente. Meu Deus, o que é ser forte? Ser forte é lutar pela felicidade. Ser forte não é você controlar tudo, porque a notícia, pessoal, é que a gente não controla nada. Que a gente está aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor, mas a vida não oferece garantias. Então, é entender que a nossa parte é ter coragem de pedir ajuda para ter uma vida de muito mais paz. E aí, para a gente continuar e terminar esse trecho aqui, né? Talvez a mudança mais árdua de se processar no tratamento de um ansioso. E o primeiro passo nesse sentido começa com a busca do especialista adequado, o psiquiatra. A psiquiatria trata do comportamento humano e de suas disfunções, desde as mais simples até as mais complexas. Lembra que eu falei agora do estresse? O estresse crônico leva aos gatilhos de mais diferentes transtornos de ansiedade da mente. E aí, a gente fala o estresse crônico, que é a manifestação bioquímica no nosso corpo. Vocês entendem isso? A gente está falando de ciência. A gente precisa entender essas disfunções e o profissional especializado nisso é o psiquiatra. Porque o que
importa é o bem-estar físico e psíquico. Muitos dos que sofrem de transtorno de ansiedade postergam ao máximo a procura de um psiquiatra, por acreditarem que seus sintomas revelam uma mente fraca em um mundo de tanta competitividade. Então, fica o convite para a gente ser mais humilde. Sim, essa é a palavra, humilde, de não achar que a gente é capaz de saber tudo, de dominar tudo, de conseguir tudo sozinho. É entender que essas reações provocam um desequilíbrio químico e que a gente precisa buscar ajuda e que não tem nenhum problema, que você não é mais fraco, você não é menor por buscar ajuda, pelo contrário, você está sendo muito inteligente de lutar pela sua própria felicidade. Então, esse é um convite a vencer o preconceito, a buscar ajuda, a ter coragem de viver a melhor versão da sua vida. E com isso, a gente termina esse primeiro capítulo e entra no segundo, que vai falar especificamente de um desses transtornos, que é o transtorno da ansiedade generalizada, que é uma preocupação excessiva que não nos abandona, porque a pessoa que sofre do TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ela tem uma percepção errônea ou exagerada do perigo, sentindo que mesmo que de forma imaginária, ele está sempre ali perseguindo, rondando, invadindo. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ter características, tá? Características e manifestações. Então, isso que a gente vai começar entendendo. As características mentais, né? Estado permanente de ansiedade, não associado a uma situação, objeto ou um contexto iminente de perigo. Esses incômodos são subjetivos e muitas vezes físicos. A cada instante da vida é muito frequente, de uma forma que não tem uma justificativa clara, que é muito desproporcional à reação. Então, isso daí está muito frequente, está muito intenso. Muitas vezes, essa intensidade, como a gente acabou de falar, é uma percepção exagerada da realidade, ela tem um tempo maior que a população que sofre desse transtorno tem para se desligar do fator gerador de ansiedade. Lembra que a gente falou do medo no capítulo anterior? Cessou a situação de perigo, as manifestações daquele medo vão serenando. No transtorno de ansiedade generalizada, na ansiedade já é mais difícil de desvincular. No transtorno de ansiedade generalizada, isso ainda é pior, porque você tende a continuar num estado permanente de vigilância, que é esse contínuo estado de alerta, de inquietude, como se você estivesse sempre pronto a atacar, você está sempre pronto a reagir. E isso provoca um desequilíbrio realmente químico, porque o nosso cérebro, ele vive numa agitação, que é uma agitação desnecessária, exaustiva e improdutiva. Então, isso gera uma série de desequilíbrios na nossa mente e nos próprios hormônios, nas próprias substâncias que a gente tem no nosso corpo. E isso naturalmente provoca efeitos físicos, né? E aqui, gente, eu não vou falar todos porque são muitos, mas eu quis deixar aqui no material para que vocês consigam consultar, mas vai desde taquicardia, muitas vezes dor muscular, tremor, sensação de asfixia, dificuldade de respirar, aquele nó na garganta, sabe? Não consegue dormir direito, tem insônia, dorme, mas acorda mais cansado, acorda várias vezes, não consegue chegar no estado de sono profundo, tá sempre tenso, tá sempre cansado, tá sempre inseguro, tem dificuldade de focar, um nervosismo, irritabilidade contínua. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada, ele tem as características e todas essas características provocam manifestações físicas também, que podem ser diferentes de indivíduo para indivíduo, mas no geral estão sempre presentes de uma forma ou de outra. E aí, a gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico, né? Lembra que a gente falou que o estresse crônico ele tem várias manifestações? O que a gente tem que tomar cuidado? Muitas vezes o transtorno de ansiedade generalizada, isso é a doutora Ana Beatriz que traz, né? Ele é um diagnóstico a ser confirmado por exclusão, é um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela pode ser confundida com uma série de outros transtornos, até porque é muito comum que ela esteja associada ou coexista com outros transtornos mentais. E aqui eu vou trazer os que ela trouxe com as definições, alguns a gente vai aprofundar ao longo do livro, tá?
Transtorno do pânico, que a gente já citou aqui, são as ocorrências inesperadas de medo extremo, com reações também muito exacerbadas fisicamente. Fobia social, ansiedade social, que tem ali relação com situações que exijam interação com outras pessoas, com o público, enfim. Transtorno obsessivo compulsivo, que a gente estudou no livro anterior, que são aqueles pensamentos obsessivos, compulsivos, que geram as compulsões na reação de tentar conter aquele pensamento e fica nesse ciclo de comportamentos e pensamentos repetitivos e sempre muito negativos, né? A ansiedade de separação, que tem a ver com medo de ficar sozinho, medo de perder alguém, o medo de estar afastado das pessoas com que você tem um vínculo mais próximo. A anorexia nervosa, que é aquela questão de você ter medo de ganhar peso e não querer se alimentar, ou enfim, ter uma preocupação exagerada com isso. Você tem também as fobias específicas, que são determinadas situações que viram gatilhos para que a ansiedade se manifesta. A somatização, que é quando todos esses efeitos físicos que a gente falou, eles são refletidos no corpo e muitas vezes você nem sabe o que é real ou imaginário que você está sentindo e você começa a ter muitas queixas físicas. A depressão, porque tudo isso é um estado constante de alerta, de vigília, de agitação. E isso vai, aos poucos, minando a sua energia, te deixando num estado mais prostrado, enfim, depressivo. A hipocondria, que é um medo exacerbado de você estar sempre com algum problema de saúde, de você contrair alguma doença grave, de achar sempre que você está doente. O estresse pós-traumático, que muitas vezes ele tem relação direta com a ocorrência de um trauma, de um evento que deixou ali uma marca muito intensa, ou doenças orgânicas. A gente está falando de ciência, a gente está falando de reações químicas. Então, a gente está falando abuso de substância, hipertireoidismo, doença cardiovascular. Muitas doenças têm origem nesses transtornos de ansiedade. Então, corpo são, mente sã, corpo são. Essas coisas coexistem. O que não está bem na sua mente vai refletir no seu corpo. Então, assim, de alguma forma, toda essa ansiedade se manifesta refletindo, seja numa dor, seja numa insônia, ou seja, no desenvolvimento de uma doença, como exemplificadas aqui. E aí, gente, eu queria trazer essa mensagem final, que ela fala aqui, e eu vou falar todas as vezes, tá? Porque eu realmente acredito na importância disso, e a médica psiquiatra que escreveu esse livro reforça também. Seja generoso com você mesmo. Cuide-se. Ela fala da importância da terapia cognitivo-comportamental. A gente sabe que a terapia, a parte psicológica, ela tem várias linhas, existem várias abordagens, cada uma vai funcionar melhor com um tipo de pessoa, com um tipo de problema, mas eu estou trazendo aqui a terapia cognitivo-comportamental como exemplo terapêutico, que ela disse que se encaixa bastante no transtorno da ansiedade generalizada. A terapia cognitivo-comportamental ela tenta fazer esse fluxo com os mais diferentes questões que o paciente traga. Então, é analisar a situação, o pensamento que se tem sobre aquela situação, qual é a emoção gerada a partir desse pensamento e como é que essa emoção se manifesta no nosso agir, no nosso comportamento. A terapia comportamental ela vai passando por cada um desses elos para que a gente compreenda melhor como é que funciona a nossa mente, o que tem gerado ansiedade, como é que a gente reage, como é que o nosso comportamento pode ajudar a gente a ter uma manifestação mais leve daquilo, a mudar o nosso padrão mental no nosso pensamento diferente. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai fazer isso. E aqui eu não vou deixar de falar a questão do tratamento medicamentoso. Já falei, reforçando, porque é importante. É ciência, é manifestação química, é algo tratável, é algo manifestado nos nossos hormônios, nas nossas substâncias químicas, é algo que
precisa equilibrar. Então, o tratamento psicológico e psiquiátrico, eles vão muitas vezes coexistir, cada caso é um caso, por isso é importante procurar os devidos médicos, mas muitas vezes esses dois tratamentos vão se complementar. E por quê, gente? Porque a ansiedade excessiva estabelece uma conexão direta com um futuro que talvez nunca exista. Enquanto isso, não nos damos conta das oportunidades que o presente nos oferece e que estão aqui, o tempo todo ao alcance das nossas mãos. Gente, pensa um pouquinho na importância dessa reflexão aqui. Ficar ansioso é antecipar situações, problemas, medos que nem existem. E o fato de eles poderem vir a ser reais não vai evitar que se tenha medo, desconforto, tristeza, caso a situação aconteça. Mas vocês entendem o quão improdutivo é a ansiedade? Porque se você passar por aquilo, você vai sentir as emoções inerentes àquela situação. Mas você ter sentido antes não vai evitar de você sentir depois, e caso ela não aconteça, você sofreu à toa. Ou seja, se não acontecer, você sofreu à toa. Se acontecer, você sofreu duas vezes. Então, a ansiedade ela é muito improdutiva e, dependendo do nível, ela chega a ser paralisante. Enquanto isso, existe um presente, existe todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer a nossa melhor versão acontecer. E a ansiedade está tão preocupada com lá na frente que não enxerga o presente do hoje. Então fica esse convite. Vamos buscar ajuda, vamos ler, vamos entender, mas vamos entender que a gente conhecer é muito importante, mas que a gente não tem um conhecimento técnico de um psiquiatra, a gente não tem um conhecimento técnico de um psicólogo, e que esses profissionais são ferramentas para o nosso bem-estar, para que a gente consiga viver a melhor versão do nosso hoje, sem ficar sempre tentando controlar, tentando adivinhar, tentando antecipar o que vai vir, porque esse controle todo é uma ilusão. A gente só consegue agir com a gente mesmo e no hoje. Tudo além disso, tudo fora disso é mera tentativa de controlar o incontrolável. Então vamos fazer a nossa parte, vamos atuar no que a gente pode, vamos buscar ajuda para que a gente consiga ser a nossa melhor versão. Esse é o convite da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer reflexão, qualquer ponto, tanto eu quanto os demais trabalhadores do GRED estamos à disposição e a gente se encontra no próximo mês. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.